porque Ele está aqui nesse lugar. Já podemos sentir a sua presença em nosso meio. Agradeço ao Senhor Jesus por estarmos aqui para mais uma vez compartilharmos da palavra do Senhor Jesus. Estava outrora ali com os nossos instrumentistas aqui para ajudar um pouquinho ali na questão da banda, mas agora chegou o retorno aqui. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando os nossos operadores de som, que estão fazendo de tudo aí, lutando para dar o melhor para o Senhor Jesus. E estamos aqui para compartilhar da palavra do Senhor. Agradeço também pela oportunidade que assim nos foi cedida pelo anjo desta igreja, o pastor Ricardo, o pastor Rafael, que assim esteve nos convidando para estarmos aqui partilhando da palavra do Senhor. E todas as vezes que eu subo ao púlpito, eu sempre digo ao Senhor Jesus que a palavra é dele, e estou aqui em nome daquele que verteu até a última gota do seu sangue para que eu e você pudéssemos estar aqui com vida, com saúde, com esse sorriso no rosto, para juntos engrandecermos o nome do Senhor, na certeza que aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, um dia ele voltará. Aquele que, como filho do homem, foi o rebento de Jessé, e como Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. E ele está aqui nessa noite para falar ao meu e ao teu coração. Sem mais delongas, gostaria de convidar aos irmãos para estarmos abrindo as nossas Bíblias na palavra do bom mestre, escrita em 2 Samuel, capítulo de número 11, versos de 1 ao 5. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, versos de 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, em outras traduções fala primavera, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura, não é esta Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E, entrando ela a ele, deitou-se com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para casa, e a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse, pejada estou. Em outras traduções, estou grávida. Quantos podem dizer amém ao Senhor por essa palavra? Irmãos, esse texto, ele trata de uma narrativa que fala a respeito de um dos momentos em que Davi, ele não foi visto com bons olhos, mediante ao texto que nós lemos aqui. E quem era Davi? Se nós recordarmos um pouco, já muitas pessoas conhecem da história do rei Davi, muitos de ouvirem falar, de ver de repente em uma série de televisão, muitos em meditar nas sagradas escrituras. E Davi, ele é um homem que fez bastante história. Nós vemos aqui nas escrituras sagradas falando sobre ele. Quem era ele? Se nós olharmos capítulos e capítulos atrás, no primeiro livro de Samuel, fala a respeito deste que outrora era um menino, era um jovem adolescente que tomava conta das ovelhas do seu pai. Na Bíblia fala que ele era de gentil aspecto e ruivo, ou seja, ele era um pouco diferenciado dos demais. Ele não era nenhum homem de batalha, não tinha toda essa musculatura, o preparo físico, para quem olhasse assim, imaginasse que um dia ele seria um rei. E
e nós sabemos que aconteceu todo aquele problema com Saul, que também tinha sido designado por Deus para assim estar ali como rei perante Israel. Mas Saul, ele errou, não assumiu o seu erro, e assim o Senhor rasgou o seu trono, ou seja, depois ele do trono segundo a vontade do Senhor, e o Senhor levantou Davi segundo o seu coração. Ou seja, muitos às vezes não entendem, porque fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas se olharmos na história, nós vemos que Saul, ele foi ali designado por Deus. Por quê? Porque foi segundo o coração do povo. O povo queria, o povo anelava por um rei. Estavam desprezando a Samuel, e Deus falou para ele: olha Samuel, o povo não rejeita você, o povo está rejeitando a mim, mas eu vou dar o rei que eles querem, segundo o coração deles. E assim o Senhor concedeu Saul do meio dos seus irmãos. Mas Saul, lá na frente, nós vimos que ele errou, e o Senhor assim tirou ali o trono de Saul e chamou a Davi de trás ali das ovelhas do seu pai. Quando Davi ele foi escolhido, eu vejo o pastor Juliano, e até o senhor estava dando uma introdução aqui, olha, meu Deus, ele nem viu, não compartilhei com ele a mensagem, mas ele já estava falando em um viés que o Senhor ele tem preparado para os nossos corações, e Deus ele é assim, o Espírito é o mesmo, o Espírito que falou com o Senhor, falou comigo também, através desse viés. E nós vemos que quando Deus chamou a Davi, ele não estava desocupado. E eu aprendo que o Senhor, quando Ele chama alguém para a sua obra, nunca, na maioria, ou posso até dizer, em todas as vezes, este homem, essa mulher de Deus, ela vai estar ocupado, vai estar fazendo alguma coisa. E Davi estava ocupado, estava no campo, e assim todos os seus irmãos passaram ali por Samuel, e como sabemos a história, Deus falou para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem ele vê, mas eu vejo o coração do homem, eu vejo as suas intenções, eu vejo a sede dos seus pensamentos, eu vejo a sede dos seus desejos, eu vejo Samuel, a disposição do homem em me adorar, em me buscar, em estar na minha presença. E Davi, ele estava trabalhando, e ali nós sabemos que Davi foi designado a rei, e quando percorre mais um pouco a história, nós vemos que Davi, ele foi honrado por Deus, perante agora a nação de Israel, onde? Novamente trabalhando, novamente em uma peleja. Quando o gigante Golias, nós vimos que passou 40 dias afrontando o povo de Deus. Imagine, irmãos, um homem com mais de 3 metros, por volta de 3,20 metros a 3,5 metros, e diz, irmãos, que aquele homem saía, aquele homem zarrão, homem preparado para a guerra, saía e falava: quem é o corajoso? Quem é o soldado? Basta um para que peleje comigo. Se eu perecer, então os filisteus se entregarão ao povo de Israel. Mas se um de Israel perecer, assim vocês serão os nossos servos. E diz a palavra do Senhor que nenhum dos soldados de Israel se dispunha, nem mesmo Saul não saiu de lá para enfrentar aquele gigante. Mas ali nós vemos que Davi, ali inspirado pelo Espírito Santo, saiu utilizando as suas armas, e assim derrubou o gigante Golias, arrancou a sua cabeça e trouxe vitória para Israel. Vemos mais uma vez que Davi, honrado por Deus, estava trabalhando, estava em meio a uma guerra. Davi aproveitou a oportunidade, e Deus assim honrou, porque Deus era com Davi. Davi foi um homem forjado e treinado, sendo perseguido por Saul. Nós vemos que a história de Davi, depois que ele foi ungido a rei, ele começou ali a trabalhar para Saul, foi chamado para tocar harpa, e assim os espíritos malignos que atormentavam Saul saíam na hora que Davi começava a entoar hinos a Deus, tocar a sua harpa. E após isso nós vemos uma perseguição constantemente a Davi, e Davi fugindo ali, entrou ali na caverna de Adulão, e diz a palavra do Senhor que homens ali também, como se nós pudéssemos traduzir hoje, aqueles marginais pela sociedade, aqueles
endividados, aqueles descontentes com o governo de Saul, e começaram a juntar-se a Davi, e Davi agora começa a criar um exército, não se revoltando contra Saul, mas porque esses homens viram Deus ali em Davi, resolveram se juntar, a graça do Senhor era com ele, e nessas pelejas Davi, ele foi crescendo, ele foi se fortalecendo, foi sendo forjado por Deus em meio ao deserto da sua vida. E eu aprendo outra coisa aqui, que quando Deus ele nos chama, não é que vai dar tudo certo aos olhos humanos, não é que vai estar tudo bem, não é que vai tudo, vai com aquele mar tranquilo, não. Mas nós entendemos e nós sabemos, por ditado também popular, que mar calmo não forma bons marinheiros. E Davi enfrentou muitas tempestades em sua vida, e ali diz a palavra do Senhor que em um dos momentos Saul e o seu filho Jonatas pereceram na guerra contra os filisteus, e assim fica-se sem reinado em Israel. E ali os homens de Deus, os anciãos, sabiam que Deus tinha chamado a Davi, e assim eles convidam Davi: olha, Davi, não tem alguém que o povo mais ame do que a você, Davi. E nós sabemos também que Deus ele te chamou para ser por rei sobre nós. E ali eles reconheceram Davi ali perante a tribo de Judá, e Davi passa a reinar. E diz a palavra de Deus também que haviam constantes guerras e mais guerras, e o Senhor era com Davi e dando vitória para Davi. Por quê? Porque ele estava dentro do chamado ao qual o Senhor o chamou, estava no local correto e na posição correta e na hora certa. Vemos que Davi ele poderia, antes nós vemos que Saul vacilou várias vezes e teve oportunidades que até mesmo os homens de Davi falou: Davi, Deus entregou Saul nas suas mãos, é agora, Davi, passa a espada nele, toma o trono. Deus não falou que o trono era seu, mas Davi esperou o tempo do Senhor. Será que você está esperando uma promessa de Deus e de repente você tenta articular com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos, com a sua própria inteligência? Mas o Senhor fala: espera, meu filho, fica na posição, porque a hora é minha, o tempo é meu, sou pai da eternidade e dono de todas as coisas, e vai chegar o tempo de Deus na sua vida. E Davi ali é chamado por seus irmãos e passa a ser rei, como sabemos, de novo, inúmeras guerras, e Davi sendo sempre vitorioso, sempre pedindo ali a direção de Deus. Mas chega em Samuel 11, e agora, pastor Juliano, acontece algo diferente. Irmãos, naquelas épocas, não era que nem hoje, as tecnologias que tem. Hoje a guerra é mais tecnológica do que no mano a mano. Os homens quase não se veem, é um atacando de longe, de quilômetros de distância, atacando outra nação, e assim vice-versa. É tecnologia em cima de tecnologia. Mas antes os homens precisavam da questão do tempo. O tempo era uma das coisas que atrapalhavam as guerras, seja o frio, seja a questão de chuvas, e os reis esperavam o tempo para entrarem em guerra. E maioria das vezes esse tempo era na primavera, onde tudo era favorável para que os reis pudessem as suas tropas em ordem, e assim saísse para resolver de repente os seus desafetos, para resolver de repente alguma conquista, para terminar alguma coisa que ficou mal resolvida. E assim os reis saíam nesse tempo à guerra. Davi estava com seu reinado estabelecido, já estava ali morando em Jerusalém, no seu palácio. E diz a palavra do Senhor que no tempo em que era para os reis saírem à guerra, Davi estava, irmão Edson, descansando no palácio. Olha só, Será que nós aprendemos alguma coisa com isso? Tem pessoas que ficam ali nos pés do Senhor, que ficam ali de repente pedindo para um e para outro: me dá uma oportunidade, Senhor, eu quero fazer a tua obra, manda-me, Senhor, para onde o Senhor quer mandar. E aí o Senhor agora começa a colocar ele em frontes de batalha, começa a colocar em posições, e daqui a pouco, falando para mim como músico, não falando dos músicos, mas
colocando a mim na posição, começa a tocar, depois começa a fazer biquinho. Ah, não, Senhor, não dá, não, eu não preciso mais tocar nesse evento, não preciso mais tocar nesse culto de quinta-feira, meu Deus do céu, cai de manhã no EBD, ah não, você vai, é convidado a orar, de repente no ciclo de oração eu não vou mais para o ciclo de oração, não, por quê? Porque agora eu só oro em grandes campanhas, não, porque agora eu só prego para multidões, tem que ter no mínimo 2.000 pessoas. Ele não se lembra que o Senhor o tirou de lá de trás das ovelhas e colocou em uma posição de destaque, mas não dele, destaque do Senhor Jesus, através da sua vida. Muitos outros já pensam, não, eu sei demais sobre a Bíblia, não preciso de repente, irmãos, é só exemplos. Aí não preciso de repente estar em uma EBD para aprender mais da palavra. Não, eu já sei. Eu vi, irmãos, lá onde a gente veio do Nordeste, tinha músicos e músicos que quando terminava, né, a parte do louvor, terminava a parte da adoração, você olhava, não via um, mas na igreja, estava lá fora, aí, mas não, eu já sei. Às vezes, irmãos, pasmem, às vezes filhos de obreiros, de obreiras, estavam lá falando, não, a gente já sabe, a gente vê hoje. Já andei olhando com minha esposa, meu Deus do céu, o que aconteceu com a vida daquele, com a vida daquela. Estava que nem Davi, passeando pelo terraço, dormindo em tempo de guerra. O Senhor convoca a sua igreja à oração. Nós já vemos, o Senhor ele tem falado através dos seus servos, através dos seus ministros, que Jesus está voltando, a guerra com a igreja está travada, mas tem gente passeando no terraço, tem gente até muitas das vezes dormindo o sono da indolência, mas o Espírito Santo de Deus fala para você, acorda, volta para a guerra, porque o Senhor conta contigo. E Davi manda o outro. Ele não vai para a guerra, não precisava mais, já tinha muitas vitórias, meu. Já estava, o homem já estava com o seu reinado ali estabelecido. Nós vemos que mais para frente também Davi até chegou a errar, porque ele quis contar o exército, meu irmão. Deus honrou tanto Davi, e o povo, o exército cresceu tanto, que virou uma máquina de guerra invencível. Aonde Davi passava era a vitória garantida, porque Deus era com ele, mas ele sossegou justamente num período de guerra. E ali nós vemos que Joabe ele obedeceu, foi com os soldados, e era para o rei ir, porque diz aqui o texto, e o escritor, ele faz questão de mencionar que, porém, está aqui ponto e vírgula, porém, Davi ficou em Jerusalém. E é numa das horas onde a gente está, onde eu e você estamos vulnerável, é nessa hora que nós podemos entrar em uma batalha que nós já entramos perdidos, já entramos em derrota. Nós vemos pela palavra de Deus, se nós dermos uma passeada nas Escrituras, em Deuteronômio, capítulo de número 5, verso de número 21, que diz que não cobice a mulher do seu próximo. Esse é um princípio. Outro princípio, em Deuteronômio, capítulo 17, verso de número 17, assim o Senhor lá atrás, já falando para o povo de Israel, olha, o rei ele deve ser de entre os seus irmãos, e ali começa a estabelecer princípios, para que o rei ele seguisse, um deles era não se apartar do livro desta lei, ou seja, da palavra de Deus, era para ele tirar uma cópia e assim ler diariamente, ou seja, dia e noite está meditando para não se afastar dos caminhos do Senhor. Em Deuteronômio 17 diz que ele não deveria tomar para si muitas mulheres, caso contrário, o seu coração se desviaria, ou seja, o Senhor já estava falando lá em Deuteronômio que o rei ele não podia fazer isso, e parece que Davi se esqueceu, porque se nós olharmos em 1 Samuel, capítulo de número 3, nós vamos ver ali em 1 Samuel ele enumerando as diversas mulheres que Davi teve. E não precise ir muito longe, de repente conversa com o pastor Juliano, da equipe de casais, que ele vai dizer para você se é problema ou não é.
Às vezes um casamento já tem bastante problemas a se resolver, imagine com vários. E o coração do homem, ele se desvia. O Senhor mesmo que disse, estabeleceu esse princípio, mas Davi, subentende-se que era uma das fraquezas dele. E ele passeando naquele terraço, na palavra diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não vem dos montes, vem acima dos montes. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas quando nós estamos passeando pelo terraço, irmão Gustavo, nós começamos a olhar para baixo, não é para cima. E diz a palavra do Senhor que ele, olhando para baixo, viu uma mulher se banhando. Os pássaros de repente podem até passar sobre a nossa cabeça, mas não devemos deixar eles fazerem ninho. E Davi ali prolongou o seu olhar, ficou admirando, e a sua fraqueza começou a falar mais alto, enquanto homens estavam perdendo as suas vidas, sangue rolando numa guerra. Davi estava cobiçando mulher do próximo, enquanto passeava no terraço. E ali, como se não bastasse, o pecado, diz a palavra do Senhor, que nasce de repente de um olhar, nasce num pensamento, desceu ao coração, e ali ele executou o erro. Manda chamar aquela mulher, mesmo sabendo, seus servos o avisaram, olha, ela é mulher de Urias, o Eteu. Ele sabia quem era Urias, um dos seus fiéis soldados que estava no fronte de guerra. E nós vemos ali que Davi virou um instrumento de destruição nesse momento. E nós aprendemos que crente, quando não está na presença de Deus, quando ele não está nas batalhas do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor o chamou para fazer, vira o que muitos dizem, mente vazia, oficina do diabo. E ali Davi chama aquela mulher, e ela, obedecendo ao chamado, creio que ela nem sabia do que se tratava, mas ali entra, e Davi ali cai em pecado com aquela mulher. Não queremos entrar no detalhe, mas foi prostituição. E nós sabemos que o pecado, ele gera consequências. E essa mulher, ela voltou, foi embora. Nós vemos, irmãos, que Davi, ele foi avisado. O crente, quando ele está, eu não vou dizer o crente, mas a pessoa, quando ela começa a estar encegueirada pelo pecado, passeando no terraço da sua mente, das suas evasões, dos seus passeios mentais, aonde Deus não está com ele, não sei se em frente ao celular, não sei se de repente em lugares, não sei, mas às vezes vagamos pelo terraço dos nossos pensamentos, dos desejos dos nossos corações, e se não tivermos cuidado, o diabo, ele anda ao derredor, bramando, buscando alguém para quem possa tragar, e ele aproveita essa oportunidade. Deus, ele tem compromisso com homens e mulheres que estão fazendo a sua obra, mas quem está passeando no terraço é como Davi, ele vai cair. Não precisou de uma espada, mas uma mulher ali, não ela, mas a sua própria concupiscência do coração o derrubou. Não foi uma guerra externa, foi uma guerra interna, onde ele estava totalmente despreparado. E Davi cai, gera consequência. Qual foi a consequência? Deus, ele avisa antes, mas o homem encegueirado não vê. Davi não viu, caiu nisso. E ali, Batseba estava no seu período fértil. E olha só, tem gente que faz N's e N's tentativa. Ele, na primeira, ela engravidou e mandou dizer para ele, olha, eu estou grávida. Teve agora um problema. Olha só, um homem que era para estar na guerra, que era para estar fazendo, cumprindo a vontade do Senhor, agora começa a se enrolar com problemas. Quando não estamos na direção de Deus, quando estamos vagando segundo os nossos próprios desígnios, como o mundo diz, eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quiser, eu ando por onde eu quiser, meu corpo, minhas regras, será? Deus é quem direita os nossos caminhos, é o Senhor que conserta os nossos passos. E diz a palavra do Senhor que Davi agora entra em um problema sério. Ou seja, a mulher de um homem que estava comprometido na obra,
agora manda dizer para Davi: olha, engravidei, Davi, de você. Olha o problema agora para Davi resolver. E nós vemos que Davi ainda tinha aquele senso de justiça, porque a palavra, imagine, a palavra dele com a palavra de Batseba, naquele momento, naquele tempo que não tinha exame de DNA, não tinha nada, será que a palavra dela ia valer contra dele? Creio eu que não. Muitos historiadores também concordam que não, porque naquela época, infelizmente, a palavra de uma mulher não se valia muito. Era cultura daquela época. Mas Davi tenta resolver esse problema para fazer alguma justiça, todo enrolado. Não pede direção, nem pediu direção a Deus. A direção que Deus daria para ele certamente era ele se arrepender. E se arrepender dos seus pecados, mas ele nem pede, de novo, tenta resolver com as suas próprias forças. Ali, manda chamar Urias da guerra. Eu aprendo outra coisa, tem pessoas que não estão na posição que Deus mandou, está vagando, passeando pelo terraço dos seus pensamentos e das suas paixões, e ainda atrapalha o outro que está de frente a uma guerra, que está no propósito. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. A palavra não é minha, a palavra é dele. Depois conversa com Jesus. Eu fiz uma promessa para Deus e ele me chamou há muito tempo atrás. Minha esposa estava em casa, eu queria até parar, pastor Jefferson. E eu pensei, não, vou virar um crente de banco por causa de algumas coisas que aconteceu. Ou seja, ia sair do fronte de guerra. Aí Jesus falou: meu filho, mandou daquelas irmãs do cocô do ciclo de oração lá em casa. Eu só pensei, nem compartilhei com ela, mas estava lá na visita. Quando eu cheguei em casa, ela: meu filho, eu que te chamei, não foi homem nenhum que te chamou. Ou você faz a minha obra, ou dali, apontou para a cama, varão, dali você não desce mais. Você vai subir e não vai descer mais. O Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então, o que Deus mandar nós falarmos é para nossa edificação, é amor de Deus pelas nossas vidas. E eu sou somente uma torneira, o canal é o Senhor. E ali ele manda buscar Urias e ele não conseguiu, tentou de diversas formas fazer com que Urias fosse ali para a casa dele, dormisse com a mulher para assumir agora um problema que o próprio Davi tinha criado. Mas Urias, ele não foi. Uma vez, na primeira vez, Urias dormiu na frente do palácio e Davi manda perguntar: e aí, ele foi para casa? Não, ele dormiu na frente do palácio. Ele não conseguiu ir para casa e Davi chama de novo, tenta, embebeda ele, e ele não vai, porque crente que é compromissado com a obra de Deus, ele não assume bronca, não assume erro daqueles desconcertados, daqueles que andam vagando pelos seus próprios pensamentos. Diz a palavra do Senhor que aí Davi escreve uma carta para Joabe: não tem jeito, ele não vai assumir no meu problema que eu criei. Então, mandou uma carta pelo próprio Urias, pastor Juliano. O próprio Urias levou a sua sentença de morte. Davi: olha, Joabe, pega ele. Joabe pegou ali a carta, trazida pelo próprio Urias. E eu aprendo outra coisa, que quando nós somos chamados pelo Senhor, muitas das vezes o Senhor não dá muito detalhe. Ele não fala: olha, você vai passar por humilhação, você vai passar por prova, você vai chegar momentos que você vai querer desistir, mas a minha graça é contigo. Urias, ele cumpriu o seu chamado à risca. Ele não abriu a carta, levou até Joabe. E Joabe ali, quando leu, estava ali a sentença de morte do próprio Urias, e ele cumpre na íntegra. Pega aquele homem, coloca no pior fronte de guerra, que ele sabia que ele não podia resistir, e ali tira os seus irmãos de trás dele e deixa Urias sozinho. E assim a espada dos amonitas mata Urias e mandam trazer o recado para Davi. Mas Deus é aquele que vela pelos seus servos, e o Senhor, além de ser amor, ele também é justiça. Diz a palavra do Senhor que ali Davi pensa: não, está tudo resolvido, não, está tudo tranquilo. Mas na palavra de Deus fala que um abismo gera outro abismo.
E diz a palavra do Senhor em Salmo de número 32, do verso de número 3 ao 6. Isso Davi, ele fala, no momento em que ele pecou com Batseba, ele diz aqui: quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Nós vemos que chega um momento que Deus, ele manda um servo dele. O Senhor está aqui nessa noite para falar ao teu coração: servo meu, serva minha. Por alguns momentos, de repente você ainda não caiu, mas está vagando pelo terraço, e o Espírito Santo assim começa a sacudir o seu coração para que você acorde. Nesse momento, nesses últimos dias, volta para a posição que Deus te chamou, porque a peleja está acontecendo, o Senhor Jesus está voltando, e será que eu e você vamos continuar passeando em terraços? E ali diz que o profeta Natan entra ali perante o rei, e naquela época não era qualquer pessoa que chegava para um rei e dizia a verdade. Ele podia perder a sua vida. Ali mesmo diante do rei, ele começa a contar uma parábola. O Senhor, quando ele nos chama a atenção, muitas das vezes não é para nos envergonhar, não muitas das vezes, mas todas as vezes. O Senhor, ele não quer envergonhar ninguém, mas ele vai falando, pastor Jefferson, às vezes por parábola. E chegou ali e disse Natan: olha, um certo homem tinha somente uma ovelhinha, e tinha um que tinha várias. Chegou um viajante, passeador de terraço, né? Daqueles que andam vagando. Chegou esse viajante, aquele que anda por terraço. Davi não entendeu, por terraço falo eu, porque Davi não entendeu. Ele chegou um viajante ali na casa daquele que tinha muitas ovelhas, e aquele que tinha muitas pegou da que tinha só uma, sacrificou ela e deu de comer para aquele viajante. Diz que na hora a fúria de Davi se acendeu em seu coração. Ele disse: digno de morte é esse homem, ele tem que pagar 4 vezes pelo que ele fez. E aí Natan, creio que deve, olhando para a porta de saída, olha para um lado, olha para o outro, conjecturo eu, e fala: é Davi, realmente você não entendeu a parábola, mas Deus misericordioso, ali, através do profeta Natan, ele fala: Davi, este homem é você. Diz a palavra do Senhor que Davi, com o seu coração, Davi, ele pecou. Na Bíblia faz questão de dizer que estes homens e mulheres de Deus que o Senhor levantou eram humanos, podiam pecar que nem eu e você. Mas Davi, ele tinha algo interessante, irmão Paulo. Era aquele coração arrependido. O Salmo 32, ele já revelava que de dia e de noite, creio eu, que durante a gestação de Batseba, a gestação de um filho que foi originado em pecado, Davi passou esse tempo todo sem resolver essa pendência com Deus, e diz ele que os seus ossos apodreciam por dentro. A angústia do pecado. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar ele não sabe viver. Diz a palavra de Deus que na hora Davi, ele fala assim: eu pequei. Diferente de Saul, ele assumiu o seu erro ali perante o servo de Deus. E na mesma hora, pastor Juliano, diz a palavra do Senhor, Natan fala: sim, também diz o Senhor, o seu pecado, Davi, foi perdoado. Davi foi perdoado do seu pecado, porque não há pecado tão grande que o Senhor, ele não possa perdoar, ele não possa redimir essa pessoa arrependida diante dele, que assume a sua posição do seu problema e do seu pecado, e Jesus está de braços abertos para perdoar. O sangue do Senhor nos purifica de todo pecado. Mas uma coisa também o Senhor disse através de Natan: porém, Davi, esse filho, esse resultado
do erro que você teve. Esse filho, ele vai morrer. E a espada nunca deixará não se apartará da sua casa, nunca deixará, Davi, a sua casa. Eu aprendo outra coisa, que todo pecado, ele tem uma consequência, e essa consequência é fruto do nosso plantio. E tem muitas das vezes, tem crente culpando a Deus, tem pessoas culpando o Senhor, com raiva do Senhor, porque não, eu me arrependi dos meus pecados, eu já voltei para a casa de Deus, eu estou na posição, mas eu estou colhendo um monte de coisa. Olha para trás, não foi Deus que plantou isso, foi você mesmo que plantou, foi eu mesmo que plantei. Se você parar, vai dizer: pastor, será que você já passou por isso? Se eu contar a minha história para você, de repente, que nem a gente fala no Nordeste, né? Contar a história para o carroceiro, até o burrinho chora. Imagine só, irmão, você tem uma noção do que eu passei por consequências de sair da posição e estar passeando no terraço e vagando através dos próprios desejos do meu coração. Que minha mãe, ela já teve aqui uma vez, ela chegou para mim com pena de mim: meu filho, o que eu posso te ajudar? Meu filho, eu estou vendo que você está definhando, o que vai acontecer com você? Eu falei: não, eu estou esperando no Deus ao qual eu sirvo. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu estou colhendo, e o Senhor, Ele vai se levantar e vai me tirar de onde eu estou, porque do contrário eu não arredo o meu pé, não arredo o meu joelho para sair da presença de Deus. E chegou no tempo certo, o Senhor me tirou. Assim como Davi, ele assumiu o seu erro. Nós vemos que a espada ali passou pela casa de Davi, filhos morrendo, filhos caindo em incesto, a família toda destroçada. Um filho seu usurpou o seu trono. Davi teve que sair corrido, e como não bastasse, um dos parentes distantes de Saul chega pelo meio do caminho, começa a tirar pedras em Davi, que saiu corrido para não ser morto pelo seu filho. Ali jogando terra em Davi, pedra nele, até os seus soldados: deixa que eu arranque a minha espada e arranque a cabeça desse cão morto. E Davi: não, pode deixar, porque se foi o Senhor que mandou, eu sei o que eu estou devendo. Ninguém sabia, mas ele sabia do que era o tratamento de Deus com ele, e ele respeitou esse tempo de colheita. Passou, mas lá na frente o Senhor de volta deu o trono a Davi. Porque eu aprendo uma coisa: quando um homem, uma mulher, ele se arrepende diante de Deus, Deus, ele coloca novamente na posição e diz: meu filho, vai, continua a obra, você está vivo, estou te dando chance, os campos estão brancos para a ceifa, continua, porque a obra conta com você. Davi respeitou esse tempo de colheita e colheu amargamente, mas o Senhor restabeleceu o trono a Davi. E eu já me encaminho para o final. E eu aprendo outra coisa: quando nós olhamos mais para frente nas Escrituras Sagradas, diz a palavra de Deus que a guerra não acabou, a peleja contra a igreja não vai acabar. Estava comentando com minha esposa, ela disse: o nosso descanso é só no céu. É só no céu o nosso descanso. Aqui não vai ter descanso. Aqui a peleja é constante, mas a graça de Deus, o Senhor Jesus é quem renova as nossas forças. E diz a palavra do Senhor lá na frente, em 2 Samuel também, que novamente os filhos de Israel pelejam contra os filisteus, não contra os seus próprios irmãos, mas contra os filisteus. E diz a palavra do Senhor que Davi, dessa vez, mais velho, irmão Edson, mas ele estava onde agora? Estava na guerra. Ele aprendeu a lição, não mandou os outros, mas ele foi para a guerra junto com seus soldados. E diz a palavra de Deus que se levanta um gigante, na hora que Davi já estava cansado, em meio à guerra. Diz que esse gigante olhou e viu que era uma oportunidade de ali ceifar a vida de Davi, e ele parte para Davi. E agora, irmãos, eu vejo, pastor Jonas, como é que o Senhor, ele nos retribui nesse momento. Diz a palavra de Deus que o outro filho de Zeruia,
Não igual a Joabe, também filho de Zeruia, filho da mesma mãe, que abandona o irmão na guerra. Quem é eu? Quem é você? Será que somos aquele que fica passeando em terraço? Ou será que somos aquele que abandona o irmão em meio a uma guerra, que nem Joabe? Ou será que somos que nem Abisai? Diz a palavra do Senhor que quando Abisai viu aquele gigante indo, e ele sabia que Davi ia perecer, arrastou da sua espada e matou aquele gigante. E Deus deu livramento a Davi. Muitos podiam dizer: olha, agora era a hora de Urias ser vingado. Mas Deus, ele não nos trata segundo os nossos erros. Deus, ele não nos trata segundo as nossas transgressões. O Senhor poderia permitir Davi cansado na guerra, como Urias deve ter ficado, e cair por meio da espada do inimigo. Mas Deus levantou outro filho da mesma mãe. Joabe deixou Urias na guerra, mas Abisai, filho da mesma mãe, foi lá e socorreu Davi quando ele estava cansado em meio a guerra. E diz a palavra de Deus que agora os próprios soldados falam: não, Davi, você não vem mais para a guerra conosco, para que a lâmpada de Israel não se apague. Olha, pode ficar agora, porque nós vamos pelejar, Davi, por você. Ou seja, agora ele alcançou um descanso em Deus. Por quê? Porque ele estava em meio à guerra. E Deus, ele se compromete com quem está na posição, com quem está dentro do chamado do Senhor. E você pode dizer: tá, mas o que eu ganho com isso? E assim eu finalizo a palavra, entrego o microfone a quem de direito. O Senhor Jesus, ele faz promessas para aquele como Davi. Davi, ele permaneceu. A guerra na sua casa não terminou, a espada continuou até Adonias, que foi o último que tentou usurpar o trono de Salomão. E nós sabemos que Salomão foi filho de Davi com Batseba. E se nós olharmos em Mateus, capítulo de número 1, nós vemos ali, citando-se a genealogia de Jesus, nós encontramos quem? Olha só, mesmo para você ver que as consequências do pecado, o nome de Batseba, pastor Juliano, não é citado. É citado aquela que foi mulher de Urias, que Davi gerou a Salomão de quem? Aquela que foi mulher de Urias. Não, nem o nome foi citado, mas ela entrou na genealogia de Jesus. Por quê? Porque o homem, quando se arrepende, Deus, ele traz novamente para uma posição de honra. Nem ela nem Davi sabia que através deles o Senhor ia trazer o Salvador do mundo, o próprio Senhor Jesus. E o próprio Jesus, ele faz promessa: aquele que termina a batalha, aquele que vence as guerras do Senhor, no final tem as promessas em Apocalipse 3:21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, o Senhor, ele te dá autoridade. Em Apocalipse 2:11, o que vencer não receberá o dano da segunda morte, vida eterna. O que vencer, Apocalipse 2:7, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, imortalidade e comunhão eterna. Vamos mais para frente, Apocalipse 3:5, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 3:5, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 2:17, ao que vencer darei a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Será que é pouco essas promessas? O filho de Davi, o leão da tribo de Judá, ele que veio um dia e vai voltar, ele prometeu ao que vencer dará todas essas promessas. Se eu fosse você, eu glorificava o nome do Senhor Jesus, porque é garantia para mim, é garantia para você. Mas onde nós estamos? Será que estamos no terraço,
passeando? Ou será que estamos mesmo cansados? Mesmo em meio à guerra, Deus tem Abisai para proteger, tem Abisai para dar livramento aos servos dele, mas deveremos estar comprometidos com a obra do Senhor, porque não há mais tempo. O Senhor Jesus está voltando, e essas que acabamos de citar aqui é para aquele que vencer. Amém? Que o Senhor continue abençoando a sua igreja, pastor Juliano, e assim entrego a oportunidade em nome de Jesus, e que o Espírito Santo continue a falar no seu e no meu coração.